Olá, sejam todos bem-vindos ao portal gestãodacrise.com.br, uma iniciativa sem fins lucrativos com o objetivo de compartilhar conteúdos que te ajudam a entender a nova realidade do mundo dos negócios e tomar as decisões que você precisa. O portal nasceu durante a pandemia e tem proporcionado encontros com especialistas em todo o Brasil, de diversas áreas, que doam um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para compartilhar experiências e boas práticas de gestões aos empreendedores de todo o Brasil. Acesse agora o gestãodacrise.com.br. E lembrando que essa iniciativa tem como apoio os mantenedores Marins Bertoldi Advogados, Solution Sistemas, Página 1 Comunicação e nós aqui do Grupo Velho. Hoje nós estamos muito felizes e temos a honra de receber o nosso querido professor e deputado Luiz Carlos Raui, economista e tributarista, foi vereador e prefeito, 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná e 7 vezes deputado federal. E idealizador da PEC 110, que é o assunto que nós vamos falar hoje. É autor ou relator das mais importantes leis tributárias do país, tais como a Lei Geral da Microempresa, a Lei do Supersimples, a Lei da Desoneração das Exportações de Commodities e Semi-elaborados e a Lei do MEI. Com quase 40 anos de experiência na matéria tributária, autoridade no assunto e atua hoje como consultor tributário. Professor Raui, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, professor Moacir, uma alegria muito grande estar aqui no seu programa, né, no seu portal de gestão da crise, e para falar da solução da crise para destravar a economia brasileira. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Joaquim, que estão aí também no apoio técnico teu e meu. Uma alegria muito grande, diretamente aqui da minha ilha de Elba, né? Onde nós estamos aqui há mais de 10 meses trabalhando pelo Brasil, fazendo palestras, artigos, debate, entrevistas, às centenas, né? Não paramos um minuto de falar da principal reforma, que é a mãe de todas as reformas, que é a reforma do sistema tributário, para fazer o Brasil voltar a crescer. Perfeito. Professor, e já entrando, então, até pegando um gancho nesse teu comentário, nessa introdução, né? A gente sabe que o sistema tributário nacional hoje, na verdade, não é... A gente até brinca, né? Fala que é um manicômio tributário, né? Somos, segundo o Banco Mundial, de 190 países, estamos na 184ª, ou seja, de 190 países, nós estamos na posição 184 como o pior sistema tributário do mundo, segundo o Banco Mundial. Já tivemos mais de 17 minas reforma tributária no país, e até agora o que a gente vê é a burocracia e o progresso do país cada vez travado, né? Por isso que a gente entende, né, e os empresários que estão nos acompanhando, todos nós, acho que de uma forma unânime, sabemos que a reforma tributária ela é vital para o crescimento econômico do país e também para a justiça social, que é o tanto que nós precisamos, né? E isso é um assunto que a gente vem batendo na trave aí desde o governo Temer, né, professor? E agora, com essa mudança, né, das cadeiras da presidência da Câmara e do Senado, na sua opinião, vai andar a reforma tributária? Essa pergunta que acho que hoje o que eu mais ouvi dos empresários para te perguntar. E a reforma sai do papel dessa vez? Com certeza. Chegou a um ponto máximo, né? Um ponto limite, que agora a grande alternativa de viabilizar a recuperação da economia será com a aprovação da reforma tributária e dos outros instrumentos que estão lá dentro do Congresso Nacional. Mas a mais importante continua sendo a reforma do sistema tributário, porque ela é a peça central do motor da locomotiva da economia brasileira, né? Assim como para combater a Covid precisamos da vacina, o Brasil precisa da reforma tributária, especialmente a PEC 110, que eu tenho a honra de ajudar e colaborei na elaboração dela, para matar, né, o que está matando a economia brasileira, né, que nós já detectamos, fizemos o diagnóstico, né, do porquê que o Brasil não cresce, o Brasil não prospera, porquê que o Brasil acumulou 13, 14 milhões de desempregados quase que crônicos, né? Porquê que o Brasil tem 30 milhões de subempregados, né? Porquê que metade dos empresários, mais da metade dos empresários e das pessoas estão inadimplentes, né? Porquê que o governo federal e os municípios também estão com grande dificuldade, quer dizer, talvez a maior crise financeira do setor público brasileiro. Então, nós detectamos os problemas, as consequências, as causas raízes,
né, os seus efeitos indesejáveis e temos a vacina pronta para ser aplicada. E está vendo, deputado, está havendo uma vontade política, uma motivação política com essa mudança que tivemos agora, né, de presidência das casas? Com certeza absoluta. Eu estava tentando responder para você que o novo presidente da Câmara, né, completamente favorável à reforma tributária, né, decidiu pegar o projeto que já está viabilizado, né, junto com o presidente, o novo presidente do Senado, o Lira e o Pacheco, e fazer a reforma tributária. Já fizeram reuniões, hoje mesmo eles estiveram com o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, né, conversando da pauta, e entre elas a reforma tributária. A semana passada, na quinta-feira, o presidente da comissão mista, o senador Roberto Rocha, que também é relator da PEC 110 no Senado, ele esteve com o Aguinaldo Ribeiro e o presidente do Senado e da Câmara reunidos lá na residência do presidente do Senado só sobre o tema reforma tributária. Está autorizado, né, a viabilizar o relatório agora, até o final do mês, pelo relator Aguinaldo Ribeiro, e, em seguida, votar o relatório na comissão mista e depois iniciar o trâmite ou na Câmara ou no Senado. Hoje está pesando mais para o Senado, que seria lá com a PEC 110, que está com o relatório pronto, que seria adaptado, né, para receber as novas mudanças, né, que seriam feitas nesse processo entre a comissão especial, né, e o novo relatório, seja ele da Câmara, seja ele do Senado da República. Certo. O fato é que a correlação de força política está muito, muito favorável e, nesse momento, passou a ser favorável este ano a 110 novamente, né? Então, nós ganhamos assim um espaço muito grande nesses últimos 45 dias, quase 50 dias desse novo ano. Certo. E aí, até aproveitando isso, a gente sabe que tem uma discussão, né, em relação aos projetos que estão em andamento. Então, temos a PEC 110, em que o senhor é relator e coautor desse projeto. Temos a PEC 45, que tem o projeto de lei do 3887, né? Na prática, qual que é a diferença entre elas e o que caminham, qual que é a tendência dessas três que vai levar à frente? Você pediu para não pôr o PowerPoint, né, que é das minhas palestras, mas eu tenho um documento que eu fiz no final de semana, agora eu e o Luiz, né, meu filho, e vou apresentar rapidamente aqui para você, né? Então, nós vamos... E sabe que aqui o espaço é todo teu, viu, professor? Tá bom. Então, é a PEC 110 do Senado, já falamos desses dados, né? Esse é o atual sistema tributário, o que você chama, e o colega Becker, né, o advogado tributarista, cunhou como manicômio tributário. E eu completei que é o Frankenstein funcional, que mata as empresas, mata os empregos, né, mata o salário líquido dos trabalhadores, porque os encargos são tantos que o que o trabalhador leva para casa, se ele leva para casa 1.000, a empresa gasta R$ 1.900 com ele, né? E mata o poder de consumo das famílias, consequentemente, travou a economia brasileira, né? E o governo federal, estados e municípios perderam muito a arrecadação. Com isso, nós acumulamos hoje, 25% do PIB está na informalidade, dando um prejuízo anual de 8% do PIB de arrecadação, 600 bilhões por ano, que não são arrecadados por conta da sonegação. 7% do PIB, meio trilhão, com renúncias fiscais. 75% do PIB, né, 5,4 trilhões de reais de contencioso tributário, administrativo e judicial. E 40% do PIB, 3 trilhões, de dívida ativa e um custo burocrático de 75 bilhões por ano. Eu chamo estas gorduras trans, né? Então, olha só a poluição que tem o sistema tributário brasileiro na base de consumo, etc. Então, hoje, o que nós queremos, né, mostrar que esses dados que eu acabei de ler para vocês, né, são os efeitos, as consequências, né, do efeito indesejável e das causas raízes. Então, nós temos que mudar o sistema tributário completamente para acabar com eliminar as causas raízes
quando se eliminar as causas raízes, você vai eliminar as consequências. De que maneira? Né? Da primeira fórmula, acabar com os impostos declaratórios, pelo imposto calculado pelo Estado. Acabar com o recolhimento de iniciativa do contribuinte pelo recolhimento automático pelo sistema bancário. 3. Substituir as transações bancárias sem suporte contábil pelas transações bancárias com suporte contábil. 4. Diminuir a alta carga tributária no consumo pela carga tributária adequada na base do consumo, com a alíquota exata. 5º, a excessiva autonomia legislativa do Estado Federado pela unificação legislativa tributária da base de consumo. 6. Substituir todos os impostos cumulativos por um imposto único e não cumulativo. Então, a PEC 145 é a primeira coluna e a segunda. E a pergunta está na primeira variável. Tributos a serem extintos. A PEC 45 propõe 5 tributos serem extintos. A 110, 9. Então, a nossa é mais abrangente. Qual é a configuração do imposto? Que vai se chamar Imposto sobre Bem e Serviço, né? Porque IVA é um nome genérico, Imposto de Valor Agregado, acrescentado, adicionado. Mas o nome do imposto é o nome daquilo que vai tributar, os bens e serviços. Então, ele é um imposto sobre bem e serviço. Então, a nossa configuração, nós vamos ter um IBS nacional dual, né? Estadual e municipal, né? E a PEC 45, ela permite que tenha um IBS nacional, único para todo mundo, um IBS em cada município do Brasil, um IBS para cada unidade federada e mais um IBS federal. Então, essa é a configuração. É muito mais complexo deles, né? Local de cobrança, destino, os dois são. Forma de cobrança, única. Regime de compensação, a deles é no modelo antigo, escritural, né? Débito e crédito, etc. A nossa não, é o crédito financeiro. Se você pagou o tributo, você tem um crédito financeiro, né? Que vai ser amarrado na tecnologia 5.0, desenvolvida pelo Dr. Miguel Aboab. Alíquota por fora, porque hoje as alíquotas são por dentro, né? Número de alíquotas. O IBS 45 poderá ter até 5.598 alíquotas. A nossa poderá ter de 1 a 5 alíquotas, né? A garantia da arrecadação para estados e municípios. Na 45 fica garantido 20 anos fixa e mais 30 de transição, origem e destino. A nossa fica garantido 5 mais 10 para o destino. Comitê gestor. A 45 tem um comitê gestor, a nossa tem 2. Um para o governo federal, um para os estados e municípios, para não ter conflito federativo e não mexer no pacto federativo. Então, nós nos adiantamos ao problema. Prazo de teste de cobrança para implantação. A 45 prevê 2 anos de teste, mais 8 para implantar. A 110, a nossa, 1 ano mais 4. Mas eu estou defendendo que basta o primeiro ano implanta o governo federal e já no segundo implanta todo o sistema. Não dá mais para esperar 5 anos. 11, Simples Nacional. A 45 tem o Simples, mas com condicionante optativa, né? Se você optar para ter crédito, você entra no novo sistema. Se você optar pelo sistema velho, você não terá crédito. A nossa não. A nossa passou por cima disso e sim, vai ter todos os benefícios que tem hoje, mantendo o mesmo incentivo, até porque eu sou o pai do Super Simples do Brasil. 12, IBS da exportação. Os dois farão devolução total, só que a nossa é online, porque o tributo terá crédito financeiro instantâneo, né? Imposto seletivo, 13º, só para externalidades negativas, que é cigarros e bebidas, né? Não haverá mais seletivo para outras coisas, como tinha na proposta original lá atrás, né? sobre energia, consumo, não terá mais. Desoneração dos bens do ativo. As duas terão devolução dos tributos, só que a nossa vai ser, né, instantâneo pelo crédito financeiro. 15º, Nota Brasil para devolução de tributo para baixa renda. As duas têm, só que uma é escritural, a outra é financeira. Então, a nossa é financeira, então sempre em vantagem. Agora nós temos 25 artigos exclusivos da PEC 110, né?
que é a proibição do aumento da carga tributária global, a proibição para aumentar a carga tributária na base do consumo, né? O IBS com alíquotas menores para itens essenciais à vida humana, para combater a regressividade através da base de consumo, como medicamento, comida, terão alíquota de 7%. Saldos credores existentes com o final das leis antigas. A nossa tem previsão de securitização para que as empresas exportadoras possam, né, receber dentro de um determinado prazo do governo federal e dos estados que são devedores das empresas. Estima-se que este valor passe de 150 bilhões de dívidas do governo federal e do estado para os exportadores. Tratamento especial para a Zona Franca de Manaus, a nossa tem uma previsão. Fase de tramitação e negociação, a nossa já foi feita. Está pronto o relatório para ser aprovado. A transição da matriz arrecadatória do consumo para a renda, porque tem muita carga tributária no consumo, a nossa tem uma previsão e um comando funcional. Simplificação da base de renda, a nossa prevê extinção da contribuição sobre o lucro líquido. Redução da alíquota patronal, a nossa tem previsão de reduzir no todo, em parte, a alíquota patronal e também ou aproveitar o crédito da folha no IBS dos setores de serviço intensivo de mão de obra. A nossa municipaliza todos os 5 tributos do patrimônio, vincula os investimentos dos fundos novos para investimento. Ela estabelece a cobrança eletrônica, a outra não tem cobrança eletrônica, ela é cobrança de autodeclaratória, como é hoje. Nós redefinimos o terreno de marinha, que não é um assunto que interessa a nós, proibimos a exportação de ouro em bruto, vinculamos esse comitê estadual ao Senado, criamos uma regra para a administração tributária da União, Estados e Municípios, demos o adequado tratamento ao ato cooperativo, o tratamento diferenciado para agricultura, pecuária, atividades agroindustriais, pesqueira e florestais, e a não incidência nas atividades, na seletividade socioambiental, né, e tratamento isonômico aos fornecedores de entidades filantrópicas, e o adequado tratamento à construção civil, e um artigo para melhorar a questão da indenização para desapropriação. Criamos 3 fundos, né, para os estados e municípios, um de equalização para receitas per capita abaixo da média, um para compensar as perdas de exportação dos estados e municípios mais exportadores que importadores, e um para desenvolvimento regional. Então, o modelo nosso ficaria assim, esse é o IBS nosso limpinho da esquerda, né? E o da direita é o do 45. A nossa faz um saneamento completo, né? Completo no sistema tributário. A base de consumo, o IBS, fica um imposto só, a Previdência fica com um tributo só, pequeno, o imposto de renda um só e o patrimônio readequado. Então, esse é o nosso modelo que nós temos aí, demais são informações adicionais, se for necessário eu voltaria a falar. Ok? Perfeito, professor Raul. O que me chamou muita atenção na PEC 110, eu achei que como nós falamos até antes da gente iniciar nosso bate-papo, né? Tem um assunto aí para o dia todo, né? Mas para a gente poder aproveitar o nosso tempo, eu direto a um ponto que foi muito comentado hoje com alguns empresários, clientes que nos procuraram, é que há uma regra que está até, inclusive, acabou validando isso, né? Que a regra é, na reforma tributária, não aumentar a carga, mas também ela não pode diminuir a carga, né? Porque o país depende da arrecadação para parar de pé. Aí a pergunta é, como tem a PEC 110 está muito clara, né, de deixar, ter uma queda de imposto em relação a consumo, também sobre encargos sobre a folha, e compensar isso de alguma forma, pelo que eu entendi, em renda, né? É isso, professor Raul, não vai ter aumento de carga, mas também não pode ter diminuição. Então, como é que fica essa balança, o ajuste entre imposto de consumo e imposto sobre a renda? A arrecadação nacional está em torno de 33%, 34% do PIB. 2,5 trilhões de reais num PIB de 7 trilhões e 200, ok? Só que nessa arrecadação de 2,5 trilhões, nós temos alíquotas potenciais, tributações adicionais, que elevam esta carga anual para mais de 3 trilhões. Mas por que não arrecada esses 500, 600 bilhões a mais?
que são, a saber, né, 500 bilhões de renúncias fiscais anual da União, Estados e Municípios. Na reforma nossa, nós vamos eliminar 300 bilhões, que são as renúncias da base de consumo dos impostos a serem extintos, o ISS, ICMS, o IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP, e da folha de pagamento. E quando eliminar tudo isto, nós teremos eliminado da carga tributária brasileira 300 bilhões de reais. Então, desaparece dos preços, porque quando você dá o incentivo fiscal, você fica com esse incentivo embutido no preço ao consumidor. Sim. Okay? Segundo, a dívida ativa que está em 3 trilhões da União, Estados e Municípios, que são as inadimplências, né, declara que vai pagar e não paga, e outras questões, zera, porque com o modelo Aboab de cobrança eletrônico, quando você emitia a nota fiscal e vendeu, o consumidor, seja ele em qualquer momento na cadeia produtiva, quem vai pagar o imposto é o comprador. Então, se você for a manufatura, a indústria, comprou a matéria-prima, você que paga. Se você comprou 100, se o imposto for 20, você paga 120. 20 vai para o governo e 100 vai para a matéria-prima. Você vendeu por 300, né, para o varejista. Quando o varejista comprou por 300, mais o 20 de imposto, mais 60, então ele pagou 360, e na mesma hora que a indústria receber os 360 vai para o governo, ele recebe de volta os 20 dele. Quando o varejista vendeu por 500, o que era 360, vai vender por 600, 100 vai de imposto para o governo, e ele recebe 500 líquido, ele recebe de volta os 60 que ele pagou quando ele comprou. Então, desta maneira, nunca mais a empresa vai ficar com o dinheiro do imposto dentro da empresa 30, 40 dias. Né? Ou, às vezes, fica anos, porque ela vai para a justiça e não paga, ela declara que vai pagar e não paga. Então, estes valores... Isso é o modelo de muitos países envolvidos, né, Raul? Não, não tem, não. Eles não têm essa sistemática, não. Mas a sistemática de cobrar o preço, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, tem lá, o preço custa 100, mais o imposto 10, né? Não, lá é monofásico e não recolhe na hora. Esse é o modelo que o Aboab desenvolveu. O Aboab, hoje, a Neogrid, é a maior empresa de software, né, do Brasil. Ele é o maior prestador de serviço. Ele trabalha para as grandes redes atacadistas, os atacadistas, os supermercados, as indústrias. Então, ele tem a logística do abastecimento do Brasil. Então, ele que desenvolveu isso há mais de 15 anos. Se quem quiser entrar no portal dele, Miguel Abuhab, abuhabmudo.com, e você vai ver lá o estudo dele, que está dentro da nossa PEC já há mais de 5 anos. Eu abracei, quando eu conheci esse patriota, esse brasileiro, eu falei, não, você é o cara que precisa para fechar a minha proposta nacional desenvolvimentista. Então, eu estava explicando da inadimplência e do contencioso, que deixam de pagar algo em torno de 200 bilhões por ano. 300, com 200, 500. Então, nós vamos eliminar isso, você nunca mais vai precisar. Porque se você tem inadimplência, significa que você arrecadou o suficiente. Então, nós não precisamos desses 500 bilhões que estão embutidos nos preços. Entendi. Quando ele deixou de pagar, ele já vendeu, ele já recebeu esse imposto para ele. Quando ele foi à justiça, ele já vendeu e já recebeu esse imposto para ele. É a mesma coisa daquele que recebeu o incentivo. Então, nós vamos diminuir a carga tributária em aproximadamente 20%, né, de alíquotas. Então, você deve ter, em média, 20% de alíquotas menores. A pessoa na base de consumo pode chegar até 30%, 40%. Entendi. E as famosas guerras fiscais que nós temos hoje nos estados, né? Os impostos, ICMS, diferença de alíquota, diferencial de alíquota de um estado para o outro, enfim, toda essa guerra fiscal que tem hoje, e como trabalhar isso e viabilizar a reforma tributária com todos os 26, 27 interesses estaduais no país.
já está resolvido isso. Eles já se manifestaram há vários anos, tem a carta dos governadores, do secretário de Fazenda e o apoio formal deles à proposta de reforma tributária. Então, tudo que os governadores precisavam, pediram, a PEC 110 atendeu, a outra PEC não atendeu, deixou para a fase de negociação final. Como são mais longevo, o senador Roberto Rocha, que é o relator do Senado há mais de 2 anos, e eu que já estou há muitos anos nessa negociação, nós já absorvemos todos os impactos, todas as necessidades de governadores e dos prefeitos, dos empresários, da indústria da construção civil, das cooperativas, do agro, da agricultura, toda a cadeia do agro, entendeu? Dos prestadores. Corremos risco da hora que isso for para votação, enfim, isso for se tornar uma realidade, de algum segmento se sentir prejudicado e isso vier a travar essa importância tão grande que é a reforma? O descontentamento já está detectado, né? Eles sabem que a proposta 110 é a melhor, que contempla a necessidade deles, mas ainda eles têm medo, né? Educação e saúde. Nós estudamos todos os modelos do mundo. Educação e saúde tem tratamento diferenciado no mundo inteiro. Comida, remédio, tratamento diferenciado no mundo inteiro. Por que é possível fazer tratamento diferenciado com alíquotas menores? Porque você tem 1 milhão de itens tributáveis, segundo o IBGE, de bens e serviços. Mas como tem 1 milhão de itens? Pega o maior supermercado da região. Ele tem lá mais de 200, 300 mil itens dentro do supermercado. Pega um shopping center, quantos milhares de itens tem lá? Cada item é tributado. Vai desde uma vassoura, que é o mais simples, né, da produção, manufatura, até o avião da Embraer. Então, você tem de bens e de serviço, né? Então, quando eu der tratamento diferenciado para educação e saúde, eu estou dando um tratamento diferenciado para uma atividade que é complementar à atividade pública, porque era dever do governo federal, estados e municípios dar educação e saúde para toda a população brasileira. Mas, como ele não consegue fazer isso, vêm os programas da iniciativa privada. Então, o conceito internacional que nós aprendemos é que você não tributa muito esta atividade ao ponto de encarecer para o consumidor e ele voltar para o sistema público, sobrecarregando o sistema público. Então, cada mudança dessa tem uma lógica social, sempre, econômica, claro, né, e funcional. Então, nós partimos para uma praticidade sem precedente, porque nós somos uma multidão de gente trabalhando, são centenas de mãos que trabalharam esse projeto. Perfeito. Eu até acho que queria até aproveitar, nós já fizemos um evento anteriormente, ano passado, acho que antes da pandemia, Raul, e você deu um exemplo, te pegar de surpresa agora, mas eu gostei muito daquele exemplo que você nos deu, que ficou muito claro. Hoje, um pai de família que tem um rendimento, por exemplo, uma renda familiar em torno de, sim, vamos aqui um exemplo, de R$2.000, quanto ele paga de imposto e com a reforma tributária, quanto que sobra para ele no final do mês, comparado com a situação que nós estamos hoje. Lembra disso? Bom, acho que você tem um número, não precisa ser exato, mas só para a gente ter uma dimensão. Vamos falar assim, quem leva R$2.000 de salário para casa, ele custa quase 4 mil para a empresa, né? Então, ele já perde, porque o Brasil é o país onde o trabalhador leva o salário líquido, o menor salário líquido dos maiores países do mundo. É o menor de todos os grandes do mundo. Segundo, esse 2.000 que ele levou para casa tem carga tributária de 53,9%, ou seja, de 2.000 ele tem R$1.080 de impostos, diretos e indiretos, embutidos nos preços, né, em tudo que ele usa, porque você só tem 3 bases tributárias clássicas, né? A propriedade, que é o patrimônio das pessoas e das empresas, onde está lá o IPTU, o IPVA, o ITR e o transmissão causa-morte entre vivos, que é muito pequeno. Isso não dá 5% da arrecadação nacional, de toda a arrecadação. A base rendas e proventos, onde estão os salários, os juros, os aluguéis, os royalties, né? É uma base grande, porque você tem uma renda, né, de 6 trilhões no país, né, dos 7 trilhões e pouco. Então, só que a arrecadação que vem dessa base é 21% dos 100%. 21 com 5, 26%. 74% da arrecadação nacional
ela vem, a grande maioria, mais de 50% da base de consumo e da folha de pagamento. Então, quando foi feito os estudos pelo IPEA, eles compreenderam que as famílias que ganham menos consomem quase tudo na sobrevivência. Por exemplo, comida é 33% de carga tributária. Remédio, 34%. Médio, né? Tudo é médio. Por isso que a gente fala, né, que o pobre paga mais do que o rico, né? Nessa mais lógica. o dobro. Então, o IPEA calculou quem ganha 2 salários tem 53,9% de carga tributária. E quem ganha acima de 30 salários, de 30 mil por mês, paga só 29. Então, é 29 para 53 a diferença. Quando esse de 53 devia ter no máximo 18 de carga, né? Ele devia ter menos da metade, 15, da carga do que ganha muito. Então, a nossa reengenharia tributária tecnológica, né, para destravar a economia e proporcionar crescimento sustentado e inclusão social, ela precisa, além de simplificar, são 3 pilares: a simplificação radical da base consumo, da base renda e uma reestruturação da base patrimônio, inclusive com a realocação de carga do consumo para a renda. Segundo pilar, a tecnologia 5.0 de cobrança, para acabar com a fraude, com a corrupção, com a inadimplência, né? Acaba com tudo. E a solução fraterna e solidária, que é diminuir a carga tributária das famílias que ganham menos. Então, nesse momento, você pode, ao simplificar, eliminar todas essas gorduras trans, todo o custo burocrático de 75 bilhões por ano. Você vai ficar com 20% de custo só do que é hoje. Então, você vai canalizar toda a energia da empresa para a competitividade, para a qualidade do produto, porque ele não vai mais se preocupar com o imposto, né? Ele nunca mais, o fiscal vai ter que entrar na empresa dele e falar: cadê o dinheiro do imposto? A não ser que ele faça operação em dinheiro, né, sem nota fiscal eletrônica. O CONFAS desenvolveu, o ano passado, um aplicativo de nota fiscal eletrônica para celular. Então, nós fechamos o cerco na proposta do ponto de vista simplificador, tecnológico e social de justiça tributária. Então, dá para diminuir a carga tributária porque nós vamos eliminar toda essa guerra fiscal dos estados que acaba da noite para o dia. Por quê? Por que acaba? Porque acabou o tributo. Nós a complexidade e a burocracia, né? Segundo o IBPT, mais de 6 milhões de normas editadas. Vai para uma norma só. Vai ter uma lei federal, nacional, nem é federal, é nacional, para o IBS federal e IBS estadual. Uma cobrança só, uma inscrição só. Então, você está limpo, né? Então, o teu escritório de contabilidade vai ficar muito mais tranquilo para você ajudar a empresa na logística da empresa, no estoque, claro, preço fixo, preço variável, todos os cálculos que todo mundo já esqueceu. O contador vai deixar de ser o mal necessário, né? Que é o que a gente ouve muito. O contador é o funcionário do governo, né? O mal necessário. Não, aí o contador vai conseguir fazer o que ele precisa fazer. Todo dia multado, porque esquece um papel, esquece isso, aquilo. Então, eu mesmo já tentei ajudar a FENACOM muitas vezes. Só de multa lá, uma época, tinha mais de 300 milhões em todo o Brasil. Porque, é claro, são bilhões de papéis por dia. Quando você simplifica tudo isto, né? E você dá tratamento necessário, adequado aos setores da economia, você viabiliza tudo. O emprego vai voltar, né? Porque a economia vai voltar a crescer. O Brasil já cresceu durante 50 anos, de 1931 a 80, nós tivemos o maior crescimento econômico do mundo a 6,3% ao ano, enquanto nesses 50 anos os Estados Unidos cresceu só 3,5% ao ano. Olha só, em 50 anos. Só que de 81 para cá, 40 anos se passaram, caiu para 2% o crescimento médio anual. Nos últimos 10 anos, nós estamos em zero, bem próximo de zero. Nos últimos 6 anos, nós estamos em 1,7% negativo ao ano. Por quê? A crise de 2015, 2016, derrubaram quase 8 e pouco por cento do PIB. Aí cresceu um pouquinho, 17, 18 e 19, né? E 20 negativo de novo bastante. Então, a soma dos últimos 6 anos vai dar uns 10 negativo e na década vai dar 0,
Os emergentes cresceram, nesse período de 10 anos, 4% ao ano, já considerando o ano negativo de 2020. A China não, ela tem um crescimento maior, porque o ano passado ela praticamente empatou. Então, ela deve dar um crescimento de 70% na década. Então, o que o Brasil precisa, a solução está indicada, ela está discutida e pronta. É o Congresso Nacional, que conhece a proposta. Quando você me mandou aquele convite no YouTube, eu mandei para todos os deputados, todos os senadores, para ver se alguém tem interesse, né, de assistir, que nesses próximos 30, 60 dias, até julho, que vai votar tudo, todos os deputados, senadores, todos os empresários, de todas as entidades, os trabalhadores, né, principalmente do Fisco Federal, estaduais e municipais, que eles estão nos acompanhando o tempo todo, apoiando a reforma tributária, em nome das centrais sindicais, porque eles entendem que a proposta é justa, é fraterna e é solidária. Perfeito. E voltar um pouquinho, acho que é importante, acho que tem uma curiosidade muito grande por parte dos empresários, que ficou muito claro na PEC 110, essa justiça social, né, do pobre pagar menos, pagar de forma justa, o rico pagar mais, mas também de forma justa, né? E aí a gente viu, eu vi até um exemplo teu lá, por exemplo, IPVA sobre jatos executivos, é lá um pouco dentro disso que nós estamos falando, né? É tributação sobre grandes fortunas. E como que fica na PEC 110 a questão da tributação sobre dividendos? Está contemplado isso, Raul? Não, não precisa, porque a matéria é infraconstitucional, né? E se o governo do Brasil quisesse, vamos pegar lá desde, né, da Constituição de 88, desde os últimos 15, 20 anos, se quisesse, o governo já teria aprovado a cobrança de dividendo. Então, todo mundo grita e fala que vai cobrar, mas ninguém manda o projeto, né? Então, por quê? É um pouco de, assim, há um pouco de ilusão nisso. Eu vou cobrar do dividendo e vou aumentar a arrecadação em 40 bilhões. Está enganado, né? Quando você aperta de um lado, você pula para o outro, né? Eu acabei não concluindo que aquele trabalhador de R$ 2.000, que custa quase 4 para a empresa, ele paga 1.000. Falei que paga 1.080 de imposto. Com a reforma tributária, ele pode derrubar isso, dar um ganho de mais de R$ 300 por mês para ele. Isso, eu ia te perguntar isso. É isso que nós mais ou menos. O que é R$300 de R$2.000, ele pode ter até R$2.000, R$2.500 de ganho no ano. Perfeito. Ele pode ter um salário a mais por ano com a diminuição da carga tributária. Então, a gente vê agora... Raul, você vê que os R$600 de ajuda do governo nesse momento de pandemia, o que isso impulsionou a economia, mas de uma forma que a gente sabe que isso gera o déficit que está gerando. Agora, você imagina, então, sair de R$600 gerando déficit, nós tivemos um ganho de R$2.500, um salário a mais, só por conta da reforma tributária e de forma sadia, sem prejudicar os cofres públicos, né? O quanto isso gera de emprego, de consumo, enfim, de riqueza para o país. Assim, eles, até 2 salários mínimo, é 53,9% de imposto. Isso dá R$1.080. Se você derrubar essa carga tributária dele para metade, para 27%, ele já ganha R$500 por mês. E ele vai ganhar, no final do ano, ele vai ganhar, olha, R$6.000. R$6.500. Muita coisa. Muito significativo. Mas eu não quero trabalhar. Vamos colocar um ganho de R$200, R$300, né? Para pôr o pé no chão. Falar, o Raul falou que dá 500, não. Eu sempre fui modesto. Falei, 200, 300, né? De ganho. Raul, nós estamos já caminhando para o nosso final, mas tem uma pergunta que ainda é um pouco técnica, mas que os contadores perguntam, os advogados tributaristas, que queira ou não, uma parte dos advogados tributaristas estão muito preocupados com essa simplificação, né? Mas acho que eles vão ter muito espaço para outras matérias, né? Mas, assim, uma pergunta que tem e preocupa também os prestadores de serviço é o que teve o ano passado sobre a CBS, né? Que era a unificação do PIS/COFINS, e havia uma tendência muito grande que a CBS, unificando o PIS/COFINS da forma que estava, ia aumentar muito o tributo sobre as empresas de serviço. Como que está isso hoje no momento, Raul? Continua no arquivo morto. Que bom, né?
Que fique por lá, né? Ou não, É, você acha que a CBS aquele, era um bom a caminho? proposta ela não pode viabilizar fora da reforma tributária. Esse é o entendimento geral dos empresários, dos fiscos, né? E também dos congressistas, deputados e senadores. Então, ninguém quer mexer, porque ela trouxe assim uma discussão desnecessária e desviou o foco da reforma tributária central. É, E o que exatamente. nós estamos fazendo, Moacir? O Raul inventou alguma coisa, o pessoal da outra PEC? Não. Nós estamos aplicando o que há 60 anos os países mais ricos desenvolvidos do mundo já aplicam, que é o modelo da OCDE. É o modelo tributário calcado na base tributária do patrimônio, da renda e do consumo, modelo clássico universal que existe, né, há décadas. Então, o que nós queremos é trazer esse modelo adaptado à temperatura e pressão brasileira e colocá-lo dentro do contexto da OCDE para que o Brasil harmonize o seu sistema tributário com o dos países que são vencedores, se tornar o país do primeiro mundo. É só isso? É querer muito? Está errado. Você leu aqui no começo, você falou, em 190 países, o Brasil é a oitava, nona economia do mundo, o quinto maior território do mundo, a sexta maior população do mundo, maior exportador de commodities do mundo, de comida e de minerais, superávit na balança comercial direto, nunca teve Sim, déficit, nunca teve e não déficit. cresce, não prospera, não gera riqueza. Há algo de muito podre no reino do Brasil. Então, o que é o que está podre? É o sistema tributário, que está infectado, né, com todos os tipos de doenças imagináveis e não imagináveis. Então, nós temos a vacina para isso, já está testada no mundo. Nós não estamos brincando de fazer alguma coisa que nunca foi testada em lugar nenhum. Nós estamos aqui dizendo, olha, o IBS é o imposto que tem em 170 países do mundo. Um imposto só na base do consumo. Não estamos reinventando a roda, né? Não, garantia da arrecadação da União, Estados e Municípios, sem mexer na partilha, sem aumentar a É carga fundamental. tributária para a sociedade e ainda com a possibilidade imensa de diminuir essas alíquotas para os preços relativos da economia. A indústria, por exemplo, a Fiesp levantou qual é a alíquota média na soma dos produtos manufaturados, somando ICMS, IPI, PIS e COFINS. Sabe o que deu? O 55,04%. 55,04% de alíquota. 55% de alíquota. 55% de alíquota. Entendi. É, porque é isso mesmo, o potencial. Mas, caramba, isso está dentro do preço? Está dentro dos preços médios. Quer dizer, um produto está com 30%, outro está com 70%. Cigarros, bebidas, tem 70%, 80% de carga tributária. Açúcar, 47%, 48%. Média de comida, 33%. Então, você não precisa, no modelo simplificado e eletrônico, de tantas alíquotas assim. Então, quando você pegar as alíquotas maiores e as menores, dá uma pequena ajustada, não precisa nem igualar. Você já faz uma revolução, elimina as gorduras, é como no colesterol que ataca as coronárias, vai entupindo até matar o paciente. As coronárias do desenvolvimento brasileiro, das artérias do desenvolvimento brasileiro, estão entupidas. Desde lá do campo, que o agricultor mica com imposto de 7%, 8%, que ele nunca recebe mais, até o exportador que não consegue receber o imposto de volta embutido na cadeia produtiva. As empresas, né, estão com grande dificuldade, não têm competitividade. Então, o mote de tudo isso, o que é? Viabilizar a economia, viabilizando as empresas, diminuindo o custo de produção, diminuindo o custo da contratação da mão de obra, né, para viabilizar os negócios brasileiros. Com isso, vai se produzir mais, vai ter mais renda, mais salário, mais emprego, e cria um novo círculo virtuoso de renda-consumo, que o Brasil já viveu isso. Foi isso que atraiu milhões de pessoas do mundo inteiro para o Brasil. A civilização brasileira começou no final do século XIX e começo do século XX, vieram europeus, asiáticos,
e de todas as partes do mundo, atraído pela fama das terras ricas, água abundante, clima ameno, né? Ciclo de chuvas, terras boas e economia crescente. Mas isso acabou por um erro estrutural. A culpa é de quem? De todos os governos dos últimos 40, 50 anos, porque esse modelo foi criado lá em 65, pela emenda constitucional 18. E dentro disso, você vê que, até para a gente já ir caminhando para a nossa finalização, eu acho que uma pergunta que é muito importante é entender o seguinte, e aí pegando um gancho nessa tua fala, né, que isso já é uma coisa histórica no Brasil. Você acredita, conservadoramente, eu sei que você é um homem otimista, eu também sou, mas conservadoramente, você acredita que a reforma esse ano vai para o plenário para votação? Olha, o presidente da comissão, o presidente da Câmara e Senado e o relator reuniram quinta-feira na casa do presidente do Senado, pessoa está se mostrando muito sério e determinado, e afirmaram que eles querem votar tudo até julho, no máximo agosto. Julho, agosto. Nas comissões, passou na primeira comissão, depois vai para o Senado, vai para a Câmara, fica 1 mês, 2 em cada casa, e para agosto, setembro, já promulga, porque emenda constitucional não depende de sanção do presidente da República. Aí começa a segunda etapa, que é a lei complementar do novo imposto, IBS, do novo imposto de renda e do imposto seletivo, só sobre cigarros e bebida. Então, você terá que fazer algumas leis, uma nova lei para o super simples, né? Aí você tem que fazer 4, 6, 7, 8 leis para concluir até dezembro, para começar a entrar em vigor a parte federal, aí sim, não só mais o PIS/COFINS, ele pode pôr em vigor o PIS, o COFINS, o IPI, a CID, o IOF. O IOF é um imposto tão vagabundo que eu chamo ele de chupa-cabra, que ele só tributa as pessoas que estão devendo. Já viu isso? Prejudica quem está em agiota. É um tributo que o governo é o agiota do devedor. Então, ao invés de ele dar condição, você está devendo cheque especial, que está pagando 400% de juro ao mês, ele vai lá e mete mais o IOF nele. Esse é um imposto que não existe em nenhum lugar do mundo, como não tem a CPMF, em nenhum lugar do mundo.